Me fala se não é mais ou menos assim. Todo mês você trabalha, recebe o salário, gasta tudo e no mês seguinte tem que recomeçar tudo de novo do zero. Mas e se você pudesse mudar esse jogo? Imagina construir uma renda que caia na tua conta todo mês, equivalente a um segundo salário, mas sem depender do teu trabalho diário. Parece distante, né? A maioria das pessoas acha que sim, e é exatamente por isso que quase ninguém constrói renda passiva de verdade. Mas hoje eu vou te mostrar como você pode criar um segundo salário que pinga todo mês para sempre, de forma simples, pé no chão e possível para qualquer pessoa. Se você acha que isso só funciona para quem já é rico, assista esse vídeo até o final, porque o que eu vou te ensinar aqui, você pode criar não só um segundo salário, como um terceiro, um quarto, um quinto. Eu, por exemplo, no último mês, recebi quase um salário apenas de um único investimento, que é o que eu vou te ensinar aqui, fora os outros que eu tenho. E para você entender de forma clara como você também pode fazer o mesmo, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, onde na primeira parte eu vou te mostrar como vamos fazer para construir essa renda por fora do salário, que independe do nosso tempo. Na segunda parte, qual é o melhor investimento e quanto vamos precisar investir. E na terceira parte, quanto tempo vai levar para você chegar aí a um salário todo mês pingando na tua conta, vindo apenas dos investimentos. Então vamos começar aqui a primeira parte e antes de qualquer coisa, deixa eu deixar logo aqui algo muito claro. Quando eu falo receber um salário mínimo sem trabalhar, não significa parar de trabalhar amanhã. Significa construir ativos que vão trabalhar por você. O que eu vou te ensinar nesse vídeo não é sobre ficar rico rápido, é sobre construir uma renda com estratégia, constância e tempo. No começo você vai precisar trabalhar pelo dinheiro, mas depois de um tempo o dinheiro começa a trabalhar por você. Inclusive, o primeiro conceito que você precisa entender é a diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa é aquela que depende do teu trabalho, depende do teu esforço, do teu tempo, da tua dedicação. Ou seja, você precisa ativamente trabalhar para poder ganhar. Trabalhou, recebe, não trabalhou, não ganha. Agora, a renda passiva é aquela renda que vem até você sem precisar do seu esforço e sem demandar do seu tempo. E se você entendeu bem o conceito, já deu para pegar, e vamos precisar de investimentos para nos gerar essa renda passiva. Então muita gente até já tem essa ideia de construir uma renda que não necessariamente precisa de trabalhar para recebê-la, mas geralmente não faz isso através de formas totalmente passivas. E uma forma muito comum de fazer isso é comprar uma casa, um apartamento, colocar para alugar, e aí sim, todo mês você vai receber uma renda sem necessariamente trabalhar. Só que qual que é o grande problema? Quando você faz isso, geralmente não é uma renda totalmente passiva. Afinal, precisa do teu trabalho ativo de verificar ali se está precisando de alguma reforma, algum reparo, alguma manutenção. E adivinha, isso geralmente, além de demandar do teu tempo, envolve também alguns custos. Então tem sim um trabalhozinho ali, não que seja uma renda ruim, mas demanda do teu tempo. E também a gente tem uma alta exposição em um único inquilino. Então se o inquilino decide ir embora de um mês para o outro, você vê a sua renda ali vindo a zero. Sem contar na rentabilidade, que geralmente é bem inferior ao investimento e também, claro, você ainda precisa descontar o imposto de renda. Então, ciente dessas limitações, vamos escolher aqui agora o melhor investimento para ganhar dinheiro de forma passiva. De fato, um dinheiro que pinga na sua conta vindo exclusivamente dos investimentos, sem você precisar trabalhar, demandar do teu tempo ou nada do tipo. E para tomar essa decisão, para a gente escolher o melhor investimento para nos gerar um salário mínimo rendendo na conta todo mês, imagina o seguinte, que eu te peço para você cavar um buraco de 1 metro por 1 metro. E aí, entre as ferramentas, você pode escolher entre uma colher, uma pá, um enxado ou até mesmo uma retroescavadeira. Bom, nem precisa perguntar qual vai ser a ferramenta mais eficiente para a gente cavar esse buraco da maneira mais rápida possível. E no nosso exemplo aqui seria a última opção. Então, quando eu falo de gerar renda passiva e gerar um salário mínimo todo mês pingando na sua conta, você pode fazer isso através de vários tipos de investimentos. Porém, na minha visão, o investimento mais eficiente é através dos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, você consegue começar com muito pouco, então com menos de R$10 já dá para você comprar um bom fundo. O dinheiro cai na conta automático, nem precisa você solicitar, entrar em corretora, resgatar, nada do tipo. Todo mês, como um reloginho, o dinheiro já pinga automático na tua conta. Então, é um rendimento mensal, isso é muito importante.
bastante. Afinal, se eu quero todo mês um salário, eu preciso de todo mês o dinheiro entrando. E nos fundos imobiliários pinga todo mês e é uma renda constante e previsível. Então todo mês, muito certinho, vai pingar ali um valor muito previsível na tua conta. E claro, a melhor parte é que essa grana que pinga é isenta da cobrança do imposto de renda, então você pode usar como quiser. Então os fundos imobiliários, eles funcionam como imóveis de aluguel, só que no formato de investimento. E aí eu trouxe aqui um fundo imobiliário como exemplo para a gente analisar. Então eu trouxe aqui o fundo imobiliário VGHF11, é um fundo de papel. Ele tem sua cotação no dia de hoje em R$ 7,24. Então percebe, de fato é muito acessível. Com menos de R$ 10 tu já consegue comprar uma cota que nada mais é do que um pedacinho daquele imóvel grandão. Aí o dividend yield nada mais é do que a rentabilidade que aquele fundo entregou. Nesse caso aqui, mais de 14%. E a gente está falando ainda de uma rentabilidade limpa, isenta da cobrança do imposto. Sem contar que nos últimos 12 meses, cada cotinha se valorizou quase 20%. Então percebe, é bastante coisa e são duas formas diferentes de você ganhar dinheiro através de um único investimento. Mas vamos entender aqui, vamos traduzir de quanto que é essa rentabilidade de fato no nosso bolso. Então voltando aqui na tela, eu vou descer um pouquinho aqui embaixo e a gente vê que é um fundo bem robusto, já tem mais de 1 bilhão de patrimônio, quase 400 mil cotistas e aqui a gente consegue ver exatamente quanto que foi que ele pagou no último rendimento, que foi exatamente de 7 centavos. E sim, é pouco, mas é proporcional ao valor que você investiu. Então, quanto mais cotas você tiver, maior vai ser esse dividendo aqui. E aí, aproveitei aqui para separar o relatório gerencial desse fundo, que é para você entender sobre a distribuição dos rendimentos. Então, olha só, pagamento de rendimentos sempre no 5º dia útil. Ou seja, ao comprar uma cota aqui desse fundo imobiliário, todo mês, no 5º dia útil certinho, como um segundo salário, vai estar pingando rendimento na tua conta para sempre, enquanto você possuir aquelas cotas. Então percebe, com muito pouco você já consegue iniciar e ter uma renda passiva que vem apenas dos investimentos, sem demandar do teu tempo, do teu trabalho, do teu esforço, pingando na tua conta todos os meses certinho. Agora, vamos calcular aqui quanto você precisa investir para receber todo mês um salário mínimo apenas de rendimento. E para isso eu preparei aqui uma planilha bem simples, mas bem objetiva, que vai calcular aqui para a gente. Então considerei aqui 4 opções. Primeiro, que você estivesse investindo apenas na renda fixa, que atualmente estamos com a rentabilidade muito elevada, praticamente 15% ao ano de retorno, é muita coisa. Porém, eu até coloquei aqui do lado, não é uma renda constante, até porque a gente sabe que ao longo desse ano é esperado que a nossa taxa de juros comece a cair. Então o correto aqui seria a gente pegar uma média da renda fixa, que no Brasil paga bem, mas esses 15% aqui, de fato, é algo bem esporádico, então não se apegue a ele. E além disso, eu coloquei aqui do lado também que desta rentabilidade, a gente precisa ainda descontar o imposto de renda. Então, estou considerando aqui um investimento de renda fixa como um CDB de liquidez diária, que vai render ali mais ou menos 15% ao ano, mas tem que descontar o imposto, que se a gente for considerar um período mensal, afinal a ideia é um salário pingando na conta todo mês, aí a gente está falando da maior alíquota de imposto, que é de 22,5% sobre todo o rendimento. Mas enfim, coloquei aqui como uma possibilidade, renda fixa 14,90% ao ano e a renda mensal em 0,90%. Por que não? A gente não pode simplesmente dividir um pelo outro, precisa fazer a equivalência e também descontar o imposto. Então eu já deixei aqui o valor certinho, o nosso rendimento mensal é de 0,90% na renda fixa. Aí o próximo investimento é os fundos imobiliários de papéis, que vai pagar ali uma rentabilidade média de 12% ao ano e mais ou menos 1% ao mês, já limpo da cobrança do imposto de renda. Aí uma outra possibilidade também é os fundos imobiliários de tijolos, que paga mais ou menos ali uma média anual de 9% e uma rentabilidade mensal de 0,70 também, já limpo da cobrança do imposto. Agora, o melhor cenário não é a gente pegar nem só papel nem só tijolo. O melhor cenário é a gente fazer uma carteira bem equilibrada com um mix dos dois. Então a gente teria ali uma rentabilidade anual de mais ou menos 10%, é uma rentabilidade tranquila, conservadora, e uma rentabilidade mensal de 0,80. Óbvio, isso aqui é uma média. Dependendo aí do seu estudo e do teu empenho, tu pode conseguir bem mais do que isso. Então, se você considerar uma rentabilidade maior, consequentemente, menos você vai precisar investir. Mas, para a gente considerar aqui um meio termo, algo bem conservador, o que eu aconselho você olhar é justamente aqui
a rentabilidade média dos fundos imobiliários de 10% ao ano e 0,8% ao mês. Afinal, esse é o nosso foco, ter uma renda previsível constante e não uma renda extremamente oscilante ou flutuante. E aí, como o nosso foco é receber um salário mínimo, que neste ano vigente está em R$ 1.621, para descobrir quanto a gente vai precisar investir, basta dividir o quanto a gente quer receber pela rentabilidade mensal. Então, se eu quero receber R$ 1.621 por mês e eu consigo uma rentabilidade por mês de 0,90, basta dividir um pelo outro e automaticamente a gente já tem aqui o quanto vamos precisar investir. Então, na renda fixa, considerando essa rentabilidade de 14,90 ao ano, que a gente sabe que já deve começar a cair aí nas próximas reuniões, a gente precisaria investir próximo de 180 mil. Nos fundos imobiliários de papéis, a gente precisaria de um pouco menos, 162.100. Fundos de tijolos, a rentabilidade, como é um pouco menor, a gente precisaria de mais grana, 231 mil. E por fim, uma carteira mais equilibrada, o rendimento que iríamos precisar é próximo de 200 mil reais. Mas calma aí, espera, ainda não fecha o vídeo e vou te falar aqui algumas formas de você encurtar esse caminho e conseguir chegar no mesmo resultado com menos dinheiro. E claro, isso aqui é uma média caso você fosse investir hoje tudo numa lapada só. E a ideia é muito pelo contrário. O melhor cenário é que você vá construindo essa renda ao longo do tempo, um passo de cada vez, no seu ritmo. Não precisa você ter toda essa grana já de agora. E aí já vou te mostrar uma possibilidade de você reduzir o tempo ou o valor investido para chegar nesse mesmo resultado, mas vamos logo calcular quanto tempo vai demorar para você receber esse salário mínimo por mês apenas dos investimentos, dependendo ali do quanto você investe por mês. E antes da gente seguir, se você quer a minha ajuda pessoal para te ajudar na montagem da tua carteira de investimentos completa, eu vou deixar o link aqui embaixo da minha mentoria financeira individual. Clica lá e preenche que eu te chamo para a gente conversar. Então vamos lá, vamos calcular aqui quanto tempo demoraria dependendo do quanto você tem para investir por mês. E aí a gente tem 4 variáveis, então vai depender bastante. Mas vamos imaginar aí que você já tem, sei lá, uns 10 mil reais para começar e a taxa de juros que a gente vai considerar aqui é realmente 10% ao ano. O período é o que a gente precisa descobrir, quanto tempo vamos levar, mas vou colocar aqui uns 15 anos, vamos ver se dá, investindo mais ou menos aí 500 reais por mês. Acredito que é um valor que precisa de esforço, mas talvez se encaixe aí na realidade da maior parte. Então, clicando aqui em calcular, a gente chegaria a um resultado de 240 mil reais. E detalhe, você teria juntado, de fato, teria saído do teu bolso 100 mil reais, porém, apenas de juros tu já teria mais do que o dobro. Só que como a gente viu, vamos precisar ali mais ou menos de 200 mil. Então vamos reduzir aqui para uns 14 anos, vamos ver se dá certo. E aí beleza, já chega bem próximo, né? Agora vamos imaginar uma pessoa que tem um pouco mais de dinheiro para investir. Então sei lá, Raíssa, eu consigo aqui investir os meus R$ 1.000 por mês. Vamos ver em quanto tempo essa pessoa consegue fazer. Eu vou colocar aqui 8 anos. 8 anos não foi suficiente, a gente precisaria aqui de um pouco mais. Então beleza, 9 anos já chegaria aqui bem próximo, né, dos 200 mil, que é o que a gente precisa. E claro, você pode também tentar aumentar ali um pouco a tua rentabilidade. Então, sei lá, Raíssa, eu consigo aqui me esforçando, estudando bastante, chegar a 12% de rentabilidade ao ano. Ok, é uma rentabilidade até dentro do padrão. E aí vamos ver se a gente consegue reduzir para 8 anos aportando o mesmo valor. Fica bem próximo, né? Mas de fato seria aqui interessante ser dentro de 9 anos, aí sim você chegaria ao teu resultado. E claro, né, se a gente falar de uma pessoa que tem um aporte menor, vamos considerar aqui quem consegue investir apenas R$ 300 por mês, vamos ver quanto tempo levaria? Será que em 18 anos dá certo? Vou clicar aqui em calcular. Opa, passa bastante, né? Maravilha, então a gente precisaria de menos tempo. Vamos ver se os 15 anos bate. Beleza, mais ou menos 15 anos, investindo R$ 300 por mês. Percebe, não é assim um valor extremamente alto, mas com constância e disciplina você conseguiria chegar a um salário mínimo por mês pingando na tua conta. E claro, tem a questão da inflação, então você vai precisar reajustar esse aporte anualmente. Isso aqui é o mínimo, o básico que você tem que fazer enquanto investidor. Mas percebe, é um caminho 100% possível para você ter uma renda que independe do teu trabalho e também sem precisar esperar ali depender do INSS. E claro, o tempo vai passar de qualquer forma, quer queira você, quer não. Então é muito melhor que você comece aí a montar, construir uma segunda fonte de renda através dos investimentos.
investimentos. E como eu tinha comentado, não precisa você ter todo esse valor de uma única vez. A ideia é que você vá construindo isso aos poucos ao longo dos anos, e também existem formas de você conseguir encurtar o caminho ou o valor total. E você consegue fazer isso tanto através da rentabilidade, como a gente viu aqui através das simulações, como também aproveitando oportunidades que vão surgindo ao longo do caminho. Mas para isso, tu precisa aprender a investir a tua grana de forma correta, e para te ajudar com isso, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu te ensino a como investir do total zero e com pouco dinheiro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Vamos lá, te vejo aqui.